A ANEEL reconheceu que houve abuso por parte da empresa Amazonas Energia ao cobrar dos consumidores a média de consumo. A agência vai enviar fiscais para Manaus para acompanhar as denúncias. Aqui no estúdio a gente recebe a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a vereadora Mirti Salles, que esteve ontem em Brasília para denunciar este caso. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, é um prazer estar aqui para esclarecer essa situação que já virou uma celeuma, né, em Manaus. Pois é, todo mundo quer saber, né, o que saiu então desse encontro. Os consumidores terão direito a ressarcimento? Conta pra gente. Na realidade, o direito, ele é imediato, porque uma vez o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no seu artigo 42, no parágrafo único, que uma vez que houve uma cobrança indevida ao consumidor, esse valor, ele não precisa nem ser discutido pelo consumidor. Ele tem que ser devolvido imediatamente, em dobro, com juros e correções monetárias. E é fácil o consumidor provar, por exemplo, que ele foi lesado nesse sentido, nesse caso? Aí entra o Código de Defesa do Consumidor novamente no seu artigo 6º. Não cabe ao consumidor provar que ele foi lesado. Ele tem que denunciar, ele tem que dizer que ele foi, denunciar que ele foi lesado. A Amazonas Energia, nesse caso, é que tem que comprovar, porque no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor existe uma previsão legal da inversão do ônus da prova. Então, a Amazonas Energia é que tem que provar, através da leitura, que o consumidor teve aquele consumo X que eles estão acusando na conta de energia elétrica. A gente chegou a mostrar aqui no Ponto Crítico como o nosso telespectador, amigo aqui do Ponto Crítico, pode fazer para medir essa energia. Chega lá na sua casa, vai lá no contador e faz a comparação com a conta do mês que chegou e a conta do mês passado. E a gente recebeu também aqui um representante da Amazonas Energia. E aí, no Ponto Crítico, foi nos falado que essa cobrança pela média era legal. Né? Então, a gente queria saber a sua opinião sobre isso, a esse respeito, e o que a ANEEL disse, né? Sobre essa situação aqui no Amazonas. Aí é que tá, a cobrança é legal. A forma que a Amazonas Energia utilizou de cobrar é que é ilegal. Porque a resolução 414 da ANEEL, ela diz que só pode ser feita uma cobrança pela média e não feita a leitura dos contadores em duas situações, em caso de emergência e também em caso de calamidade pública. Nós não tivemos esses casos aqui em Manaus. O que houve foi um problema interno da Amazonas Energia. Ela cancelou o contrato com a prestadora de serviço, então nós não podemos considerar isso uma situação crítica para a cidade e muito menos é uma situação de calamidade pública. De acordo com a resolução da ANEEL, e também o presidente da ANEEL, Nelson Rubner, reforçou isso para mim ontem em Brasília, de que quando acontecem essas duas situações, aconteceu recentemente em São Paulo, de calamidade pública ou de emergência, a Amazonas Energia teria que enviar um documento à ANEEL, explicando para a ANEEL, pedindo autorização da ANEEL para fazer a cobrança daquele jeito, ou seja, naquele mês. Não pode ser feito por conta própria. Não, porque é preciso que haja uma autorização. Autorização. Isso vai para a plenária vai avaliar se realmente existe calamidade pública. Se for detectada calamidade pública, eles autorizam a cobrança naquele mês. Por exemplo, vereadora, nós estamos aqui com uma conta de uma telespectadora que mandou para a gente vê aqui que o consumo foi feito, a medição foi feita pelo consumo médio, tá vendo? Dá pra gente mostrar aqui, ó, feita pelo consumo médio. E o valor que ela pagou foi o mesmo valor do mês anterior. Ou seja, exatamente o mesmo isso valor. aqui ela pode reclamar, ela pode primeiro ir ao PROCON e também à Amazonas Energia e aí procurar os direitos dela. O que é vergonhoso que o consumidor tem que ir ao PROCON, porque a própria resolução da ANEEL, ela diz que essa devolução tem que ser imediata num abatimento na conta subsequente do consumidor. E se esse valor for muito elevado e não for razoável para que seja abatido naquela conta, se for muito elevado e não tiver valor suficiente, né, um crédito suficiente, então a Amazonas Energia tem que devolver na outra conta também e fazer um parcelamento da devolução. Então é bom que o consumidor fique atento, porque pode ser que haja, então, um crédito na sua conta. Um crédito na sua conta. Lembrando que, quando a cobrança é indevida, tem que ser devolvido em dobro com juros e correções monetárias. Mas aí, para isso, ela precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor, porque, infelizmente, a Amazonas Energia não está cumprindo. Agora, detalhe, não é só o Código de Defesa do Consumidor que diz isso. A própria ANEEL, também na resolução na 414, ela também diz isso.
Tá? Também é regra da ANEEL. Então, a Amazonas Energia sabe que tem que devolver em dobro para o consumidor, aí, já embasado no que diz o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei maior. Cabe ao consumidor ficar atento, verificar suas contas, né, e ficar atento justamente para não ter esse seu direito lesado. Exatamente. Agora, ressarcido. um representante da ANEEL vai estar aqui em Manaus acompanhando tudo isso? Sim, o que aconteceu ontem? Quando eu entreguei o documento onde a própria Amazonas Energia reconheceu o erro, né, e discriminou até no documento de que forma aconteceu esse erro, eles acharam um absurdo e disseram que em momento algum eles poderiam ter feito essa cobrança sem autorização da ANEEL. Que eles não poderiam também estar discutindo e ao invés de estar devolvendo o dinheiro. Então, houve também uma outra, o diretor-geral da ANEEL acabou detectando um outro problema na conta de energia elétrica, uma outra falha, uma outra cobrança, não uma cobrança indevida, mas falta de devolução de um dinheiro que é devido ao consumidor na conta. E, então, o diretor-geral da ANEEL decidiu que Manaus está precisando de fiscalização novamente. A audiência pública... Uma intervenção direta. Né? Na próxima sexta-feira, nós tínhamos audiência marcada na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, com o Ministério Público e com representantes de comunidades, com o PROCON. Eu convidei a Amazonas Energia, só que antes de vir para cá, eu vou dar em primeira mão aqui no Ponto Crítico, antes de vir para cá, eu recebi um telefonema do diretor-geral da ANEEL me pedindo que essa audiência fosse transferida para o dia 9. Por quê? Porque o superintendente de fiscalização irá vir pessoalmente com uma equipe no dia da audiência pública. Ele vai trazer um ouvidor da ANEEL, vai ouvir os consumidores que estiverem na audiência pública na Câmara Municipal de Manaus, porque eles viriam só participar da audiência e posteriormente a fiscalização. Repete o dia para a gente, vereadora. No dia 9. Então, dia 9, o consumidor que se sente lesado nessa sexta na outra. Para participar dessa audiência pública às 9 horas da manhã na Câmara Municipal. Então, eles iam fazer a fiscalização em seguida, só que eles já vão vir para a audiência e já fiscalizar, já vai vir a equipe de fiscalização. Então, a partir do dia 9, já vai começar a fiscalização na Amazonas Energia para se detectar todos os problemas que estão ocorrendo em Manaus. Tem ideia de quantos consumidores foram lesados aqui? Olha, a Amazonas Energia, ela apontou através da imprensa, né, de que 63% dos consumidores pagaram essa conta a menos e que terão que pagar o restante, né, o que é devido à Amazonas. Está corretíssimo, tá? Agora, e o que aconteceu com os outros 37%? Esses 37% que eu questiono, porque eles só apresentaram os 63%. E na própria ANEEL, ontem, eu descobri que a Amazonas Energia tem mecanismos muito fáceis e práticos de detectar esse problema. Então, por que eles não detectam? E não, ao invés de ficar discutindo, eles não, assim como detectaram os que pagaram a menos a conta, por que eles não detectam os que pagaram a mais e já começam a devolver o dinheiro do consumidor? Quer dizer, é necessário nós questionarmos, é necessário fazer audiência pública, é necessário ir a Brasília. Eu acho isso desconcertante. Eu acho desconcertante porque eu acho que falta um pouco mais de respeito com o consumidor. Claro. Agora, mudando de assunto para a gente encerrar, infelizmente o nosso tempo é curto, né? A senhora é presidente da Comissão do Consumidor, então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como é que está essa história da água. Vai ter CPI? Não vai? Como é que vai ficar essa situação também? Porque existe polêmica na energia e na água nem se fala. E polêmica na água. Na realidade, hoje, infelizmente, nós temos problema de abastecimento de água. O problema é semelhante ao da energia. Ontem eu falava sobre isso na ANEEL. O problema é na distribuição. Tá? E já houve CPI na Câmara Municipal de Manaus. Então, hoje, o que se discute era a legalidade dessa CPI. Como o Tribunal de Justiça decidiu que é legal, eu acredito sinceramente que vai haver uma CPI. Agora, que precisa intervenção, é fato. Precisa intervenção e nas duas, tanto na água quanto na luz. Muito obrigada pela participação aqui no Ponto Crítico.